Olá, nós vimos um canal espírita comentando uma pessoa, um católico, que falava do espiritismo. Ele falava num canal que eu não conheço, e tanto as pessoas do canal quanto essa pessoa católica teceram suas visões sobre o espiritismo e também sobre a maçonaria. Nos comentários falava-se também contra o candomblé, contra o candomblé, e falando mal, debochando das religiosidades que não são a deles, né? No caso, pelo que eu entendi, não católicas. Então a gente vai comentar um pouco sem fazer a mesma coisa que eles, e peço até desculpas que eu vou citar algumas coisas que eles comentaram, palavras dessas pessoas, não é isso? Então, nós vamos reproduzir algumas coisas que elas falaram, e peço desculpas, mas o nosso canal não tem muita gente assim, mas, de qualquer maneira, tem palavras de baixo calão, de profundo desrespeito. Então, a gente já de antemão pede desculpa, porque a gente vai falar, para a gente ver o nível dos debatedores. E uma coisa que, paradoxalmente, eles falaram tanto mal de Kardec. Kardec trabalhou muito essa questão de como as pessoas, as falácias lógicas, né? Como as pessoas usam a ironia, o deboche e se assumem numa postura arrogante para destruir a ideia que eles consideram adversária. A primeira coisa que nós queremos deixar claro é que nós não temos nenhum interesse aqui de tratar a crença católica dele como inimiga. Não temos interesse nenhum de converter a ele ou as pessoas do canal dele e do outro canal, ou convencê-los de nada, absolutamente nada. Também não temos nenhum interesse em fazer nenhum tipo de reforma à ideia da igreja. Eu acho que as religiosidades humanas merecem respeito. No entanto, nós, nesse vídeo, iremos contrapor a visão espírita das coisas à visão dessas pessoas e, claro, a visão católica também, dentro dos limites, obviamente, do meu entendimento. A primeira coisa que essa pessoa, é Conde, parece o nome, fala é sobre a irrelevância de Kardec na França. E ele vai falar que indo no cemitério Père-Lachaise, nem mesmo as pessoas que lá trabalham ouviram falar de Kardec e sobre como Kardec é desconhecido na França. E ele tem toda a razão. Nenhum espírita pode guardar a ilusão de que a doutrina espírita é conhecida. Ele vai falar que não tem como comparar o túmulo de Kardec ao túmulo que ele diz que está lá no Père Lachaise, de Balzac ou de Chopin. Obviamente que não. Honoré de Balzac, Chopin e tantas outras pessoas que estão na história do mundo são famosas mundialmente. Allan Kardec, obviamente, ele fez o trabalho dele e já na época dele era uma coisa localizada. Depois do seu desencarne, da sua morte, a França entra em guerra com a Prússia.
1870. E depois disso vem a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. O que restou dos espíritas franceses nesses períodos foi cada vez mais reduzido, uma coisa bem reduzida. Não, ele chegou a ter uma grande popularidade na época de Kardec, o espiritismo, mas depois isso foi se esvaindo. Isso daí é, é falado como um trunfo de argumento. Isso não argumenta nada. Ora, ser conhecido ou não ser conhecido, para nós espíritas, isso não tem grande relevância. Ah, que Kardec é mundialmente conhecido. Gente, isso para nós não tem importância. Uma coisa que a gente precisa entender, e isso tem que ficar claro na cabeça do espírita, que essas religiões, elas até falam de você tem aí os encontros para o respeito, a tolerância entre religiões e tudo mais. Mas a raiz tanto de católicos e evangélicos, protestantes, é a intolerância. Eles, se pudessem, fariam exatamente o que esse conde está fazendo. Ele na sua argumentação, vai falar o seguinte: ele vai dizer que espiritismo é o Brasil exportando merda para o mundo. Ele, na hora que eles falam do Chico Xavier, eles dão gargalhadas debochadas, assim, 30, 40, 50 segundos de gargalhadas debochadas. Esse é o argumento dele. O desrespeito à pessoa do Chico Xavier. Por que eles desrespeitam o Chico Xavier se o Chico Xavier nunca lhes fez mal? Porque a raiz dessas crenças é a intolerância. O deboche que eles fazem com a figura do Chico Xavier não é porque eles não só não acreditam, é porque há ódio. É essas religiões, se elas não forem simplesmente focadas no Cristo, elas disseminam ódio, porque o diferente, a crença diferente, para eles, não pode existir. A gente entende que, teologicamente, é assim que está posto. Eles não sabem da existência da reencarnação, não aceitam a existência da reencarnação, descartam a possibilidade da reencarnação e, portanto, só existe duas possibilidades. Ou a pessoa vai para o céu, e quem vai para o céu são eles, e quem com eles comunga, na sua visão religiosa, e os outros ou estão com demônios, são charlatães, são o mal. A crença do outro é o mal. Nós precisamos entender isso, porque milhares de pessoas morreram por causa disso. Milhares de pessoas foram às fogueiras, foram enforcadas, torturadas. Milhares de pessoas entraram, milhares de indígenas se mataram, porque foi isso que foi dito aos índios. Esses seus deuses são o mal. Porque a crença católica e a crença evangélica afirma a prepotência da visão eurocêntrica. O Deus europeu, construído na Europa, a partir do fim do Império Romano, e depois com Lutero, com a Reforma Protestante, o Deus dos teólogos brancos europeus, são a verdade. A crença do candomblé, a crença espírita, a crença dos... Qualquer crença são o inimigo. E se são inimigo, podem ser desrespeitados, podem ser ironizados e são mentira. Eles partem de um suposto
de que tudo é mentira. Ou é farsa, ou é loucura, ou é o demônio. Então, não é um argumento, já que o argumento deles é um argumento de inimigo. Não é um argumento Kardec ser ou não conhecido no Père Lachaise. Isso não é um argumento. Ok, ele não é conhecido, e daí? Se os coveiros sabem ou não sabem, tem que se fazer pesquisa em loco. É assim que se age em ciência. Se os coveiros sabem ou não sabem, se desconhecem, qual é o problema? Dr. Bezerra de Menezes está enterrado no cemitério São João Batista. Se os coveiros de São João Batista sabem ou não sabem aonde está enterrado o Dr. Bezerra de Menezes, qual é o problema disso? Qual a relevância disso? O que isso vai contra a doutrina espírita? Bom, e aí ele continua falando do surgimento do espiritismo, que ele vai dizer que surge nos Estados Unidos. O espiritismo não surge nos Estados Unidos. Isso demonstra uma má leitura da pessoa. O espiritismo surge com Allan Kardec. O espiritismo surge com Allan Kardec. O boom espiritualista, que eclode no século XIX, surge nos Estados Unidos, com as irmãs Fox. E aí ele vai dizer que as irmãs Fox eram mentirosas. E aí ele conhece a história da irmã Fox até a parte que interessa a ele, em que elas, em um dado momento, sendo pressionadas, negaram, mas que no depois elas mudaram todos os depoimentos. Uma delas só, depois a outra não, mas essa depois disse que não, que elas tinham mudado a questão devido a uma série de pressões de igrejas e tudo mais. Mas o mais importante é que o fenômeno depois se reproduziu em cascata, em casas comuns. E outra coisa, se nós pudermos olhar o livro do Herculano Pires, que trata sobre o assunto, décadas depois, quando a casa foi demolida, acharam o corpo do Charles Roseman, que é o espírito que se comunicou com as irmãs Fox, inclusive com as coisas de mascate, porque o espírito que se comunicou com as irmãs Fox, o Charles Roseman, ele disse que tinha sido assassinado naquela casa pela família que morou lá anteriormente. Então, acharam o esqueleto do Charles Roseman na casa, enterrado nas paredes, e as coisas de mascate, perdão. Então, ele não, ou ele desconhece, ou ele leu em fontes parciais, que só falam aquilo que interessa, porque não estamos lidando com um debate sobre a verdade. Estamos lidando exatamente do confronto de religiões. É uma hostilização à doutrina espírita. E, nesse sentido, a técnica que é utilizada, e Quevedo usava muito isso, é a meia-verdade. É como eles estão errados, os espíritas, como eles estão errados, porque nós temos a verdade, era essa visão, e essa visão que essa pessoa conde ela usa. Eles partem do pressuposto de que eles têm a verdade. Então, toda ou qualquer ação que seja para desmascarar os mentirosos é válido. Num vídeo que ele faz pós-entrevista, ele vai chamar o espiritismo, deixa eu ver aqui, a religião dos Gasparzinhos. Entendam bem, é puro deboche mesmo. Nós vivemos em tempos que as redes sociais elas permitem o ódio virtual. Então, nós espíritas, muitas vezes,
não temos a noção de que as pessoas de outras religiões, as religiões fechadas, as religiões dogmáticas, as religiões cristãs ocidentais, sempre foram intolerantes. Nós vivemos um momento no Brasil em que nós estamos tendo autorização legal para exercermos a nossa fé, a nossa visão de mundo. Nós, espíritas, budistas, umbandistas, muçulmanos, judeus, candoblecistas, nós estamos tendo essa liberdade porque o Estado é laico. Implantada uma ditadura, como aconteceu com Salazar em Portugal, ou com Franco na Espanha, o que aconteceu com Salazar e Franco? A doutrina espírita e qualquer outra crença foram reprimidas, só o catolicismo era permitido e outras crenças correlatas. Então, não tenhamos a ilusão de que defender ditaduras ou achar que o pensamento livre vai contra a religião, que é o que essas igrejas pensam, que nós possamos aderir a isso, porque isso é uma armadilha. Essas igrejas. Claro que, quando você fala de catolicismo, você tem a figura maravilhosa do Papa Francisco e Júlio Lancelotti, Leonardo Boff, pessoas fantásticas, que são pessoas fraternas, amorosas, são católicas e estão felizes na crença católica. Ótimo. Mas nós falamos de todo o mundo, milhões de pessoas. Então, o espírita precisa, acima de tudo, entender que a doutrina espírita é uma coisa muito séria e que a sobrevivência de nossa liberdade de crença volta e meia está ameaçada sempre que nós caímos na armadilha de apoiar pessoas com pensamento de ditadura. Porque são essas pessoas, como esses que estão aí debochando, ironizando, serão os primeiros a tentarem impedir que outras crenças, que não a deles, que eles estão certos, né? Na visão deles, eles estão certos. Que é outras crenças que enganam, que são mentirosas, eles entendem o seguinte: qualquer outra crença que não seja deles é mentirosa. Ou é um bando de tolos, ou um bando de pessoas mal intencionadas, ou, no caso, que não foi citado, eles não citaram esse aspecto, mas também tem esse aspecto, estão com o demônio. Essas pessoas, elas têm tanta convicção de que não é possível a convivência com um não igual, que elas, assim que pudessem, caçariam o direito do livre pensamento nosso. Voltando, então, ao argumento. Nós não vamos mostrar o vídeo diretamente, estamos comentando. Nosso canal não tem 1.000 visualizações, esse vídeo não vai ter 100 visualizações. Então, nós não vamos aqui ficar divulgando canais que têm 10, 15, 20, 100 mil visualizações, 5.000 comentários, todos eles falando mal da doutrina. A gente vai aqui no nosso nicho humilde e irrelevante falar, mas vamos ver o vídeo e vamos comentando, mas não vamos exibir o vídeo para vocês, tá? Foi uma decisão nossa aqui, vamos comentando paulatinamente. Eles charlatãs, irmãs Fox. Então vejam bem, ele tem a presunção da verdade, ele coloca esse adjetivo, charlatãs. Você não conhece a história? Ele está falando para o público dele, né? Ele tem um canal e ele tem 18 mil inscritos. Esse vídeo dele
em 4 dias teve 10.000 visualizações. Então, obviamente, que aqui você percebe o problema na rede social, que também acontece conosco, obviamente, mas que é a presunção da verdade. Ele já está dizendo que elas são charlatãs. Como eu já expliquei no livro Parapsicologia, de Herculano Pires, fica bem claro, fica muito bem explicado que elas não eram charlatãs. Elas eram evangélicas, tiveram contato com o espiritual, e esse espiritual se provou décadas depois, quando a casa foi demolida. Então, não é bem assim, não é, meu amigo? A coisa não é bem assim. A tese dele é que o espiritismo é uma deturpação do cristianismo, enxertando gnosticismo e ocultismo no cristianismo. Aí você tem um problema, que é um problema básico, que a gente às vezes esquece. As pessoas, essas pessoas acreditam piamente que o evangelho lhes pertence e que a única possibilidade de interpretação do que está escrito no evangelho é o deles, dos teólogos deles, respaldado pela Igreja Católica. Obviamente que se você é católico, você deve seguir os preceitos da sua crença, como o católico interpreta, os teólogos católicos interpretam a Bíblia. Se você é evangélico, você siga os preceitos da sua crença, como os teólogos evangélicos interpretam a sua crença. Nós, espíritas, não temos nenhuma obrigação de seguir a teologia católica e não vamos seguir a teologia católica. E não temos nenhuma concordância com a teologia evangélica. Tudo aquilo que os homens criaram, construíram, se foram inspirados, se não foram inspirados, isso para nós é irrelevante. É uma outra visão de mundo. Então, para ele, como ele define que a doutrina espírita é uma pseudo-religião, que ele fala isso, né? Pseudo quer dizer falso, que mistura o gnosticismo com o ocultismo. O gnosticismo é uma vertente que surge antes do cristianismo, no período helenístico, plural, de muitas crenças, amálgama de muitas crenças, mas, sobretudo, com o advento do cristianismo, as, boa parte do cristianismo aderiu a uma visão gnóstica, a uma visão de sabedoria. Essas crenças foram, pouco a pouco, esvaziadas, perseguidas, caladas. Seus livros foram queimados. Por quê? Porque na medida, depois de Teodósio, quando Teodósio, em 391, oficializa uma igreja, a igreja que ele funda, a Igreja Católica, que não era ainda a Igreja Católica, mas já era a Igreja do Império. Quando ele oficializa isso, toda ou qualquer visão, toda ou qualquer percepção ou intuição que não fosse aquela que o imperador aceitava, era rejeitada. Todas as vertentes gnósticas, pouco a pouco, elas foram desaparecendo, porque não existia prensa. Então você precisava de compiladores. Se você toma por imposição imperial as principais assembleias da religião e proíbe que as pessoas reproduzam textos gnósticos, pouco a pouco eles vão desaparecer. Você não queima livro, mas você impede que eles se reproduzam. Você mata na raiz. Ora, que há similitudes em textos gnósticos com a visão espírita, há.
Provavelmente tem. Isso não é um problema para nós espíritas. A similitude dos textos da visão espírita com a visão de Platão tem. Isso não é um problema para nós. Tem um problema. O Plotino era contra os gnósticos. Tem alguma coisa de Plotino, de neoplatonismo? Tem. O ocultismo, que ele fala como se fosse algo, o ocultismo, era uma série de práticas espirituais calcadas no hinduísmo, no budismo e na magia europeia, que era reprimido pela igreja e demonizado. Muitas dessas práticas, a doutrina espírita põe à luz do dia e desmistifica? Sim, é verdade. A doutrina espírita pega muito das práticas esotéricas que eram feitas às escondidas pela Europa, porque a igreja não permitia, obviamente, ela não permite ideias diferentes, foram taxadas ou colocadas com o nome de ocultismo, porque elas eram ocultas mesmo. Se você falasse, ia acontecer o que aconteceram com os cátaros, mortos. Então percebam bem que a doutrina espírita, ela tem uma visão própria. Ela é ela mesma. Mas sim, ela vai ter coisas em que você vai ver Platão, que você vai ver o gnosticismo, que você vai ver a magia europeia, o ocultismo. A doutrina espírita revela um processo da natureza do universo. Então, obviamente, que todas as doutrinas, filosofias que buscaram entender o transcendental, a doutrina espírita vai ter coincidências. Nós, espíritas, brasileiros, muitas vezes não conseguimos perceber a dimensão do conhecimento espírita. É macro. Nós que gostamos apenas de ficar naquela coisa da religião, esquecendo que as religiões cristãs ocidentais são isso daí, ó. Perseguição, ódio velado, intolerância. Por quê? Porque não conhece a reencarnação. Quando você não trabalha com a chave do conhecimento, reencarnação, a única possibilidade de lidar com crenças diferentes da sua é o ódio, a perseguição e o extermínio. A história mostra isso. Só a reencarnação abre para nós um universalismo. Você pode ser católico, você pode ser budista, você pode ser do candomblé, você pode ser ateu, você pode ser agnóstico, você pode ser o que você quiser. Há uma lei cósmica, uma moral cósmica que rege todos os seres e coisas. Faça o bem, viva o bem, sinta o bem, construa o bem, que você ficará bem. Faça o mal, defenda o mal, a intolerância, o ódio, o racismo, o preconceito, e isso vai vir contra você, porque você está atraindo isso. É sim, ele fala isso, e é verdade, a doutrina espírita é uma religião natural. Ela não tem vínculo, como ele pensa, e como até muitos espíritas pensam, com o catolicismo diretamente. A doutrina espírita não se arvora nas teologias cristãs, europeias ou americanas para justificar a sua razão de ser. Você não precisa aceitar nada da doutrina espírita. Não tem problema. Isso para nós não nos inquieta. Não estamos preocupados em reformar igrejas, mudar a fé de ninguém, converter ninguém, porque nós entendemos que o conhecimento espiritual ele está aí, às claras.
Aqueles que quiserem buscar terão que ir buscá-lo. Ele não será dado na força da ironia. Eu não preciso falar mal do budismo, da Umbanda, do Candomblé, do catolicismo. Eu não preciso desrespeitar o fundamento da sua fé. Eu posso questioná-la. Isso é um direito dele. Ele tem todo o direito de questionar as crenças que não são a dele. O que falta, logo de cara, é o respeito. É o respeito. E aí, quando a pessoa prefere argumentar com ironia e deboche, você percebe o ódio, a raiz da ironia e do deboche. Quando você confronta a crença alheia, é o ódio. E se você trabalha com ódio, na nossa visão, a visão espírita, se você trabalha com ódio, você não trabalha com o Cristo. Você pode estar defendendo a sua crença, a sua igreja. Ótimo para você. Vai para o céu. O seu céu. A sua interpretação de céu. Mas, para nós, espíritas, esta não é nisto que nós aprendemos com Jesus. Então, a doutrina espírita ela está preocupada não com teologias, mas em vivenciar os ensinamentos essenciais de Jesus. Os ensinamentos de Jesus que respaldam essa moral cósmica. Ele vai falar o seguinte: veja como as ideias da reencarnacionismo espírita batem com as ideias do evolucionismo de outras instâncias. É verdade. É verdade. A reencarnação na doutrina espírita é diferente da reencarnação do Oriente, que é uma roda cíclica até que você saia dela, independente de que você renasça. É a metempsicose. A visão espírita é evolucionista, sim. A espiritualidade superior, que nós entendemos, se manifestou nos médiuns, mostrou para nós que há uma evolução do ser. O indivíduo evolui através dos milênios, da reencarnação, buscando a purificação, a transcendência. Que não, em uma vida só, não é possível você aprender tudo. Que a reencarnação vai mostrar por que tem tanta injustiça no mundo, por que morrem pessoas, por que o sofrimento existe, por que crianças nascem com doenças, por que alguém fica cego. Na nossa visão, você precisa ter uma visão ampla da reencarnação para entender isso. As pessoas estão expiando erros que elas mesmas cometeram. Claro que para ele, que quer basear tudo no campo do argumento, é uma ideologia criada por Kardec. Ele não quer saber das investigações de Ian Stevenson, das centenas, milhares de pessoas que rememoram reencarnações. Ele não quer saber se eu, você ou as pessoas que a gente convive rememoram reencarnações. Ele não quer saber das experiências que a gente vive, porque para esse tipo de pessoa, ou a gente está mentindo ou é alucinação, porque eles são elementos bloqueadores da espiritualidade humana. Eles entendem que a igreja deles diz tudo. E fora do livro sagrado deles e da interpretação teológica deles, não há verdade alguma. Então, para essas pessoas, e elas estão tão bem assim, se elas, ok, não temos absolutamente nada contra isso. Continue assim, seja feliz. Isso lhe faz feliz? Isso para você motiva o seu ser? Ok, está tudo certo. Nós não somos inimigos de crença alguma, porque nós sabemos que cada encarnação traz as experiências
necessárias para o indivíduo, que a pessoa tem programações encarnatórias ligadas a seu processo cognitivo, comportamental. Ela tem os pais que ela precisa ter e ela vai nascer dentro de uma mesologia, dentro de um aspecto social, cultural. Então, dentro da visão espírita, está tudo certo. Nós não temos a necessidade nenhuma de que o católico deixe de ser católico, faça os cursos. Quer acreditar em Padre Quevedo? Siga, leia os livros do Padre Quevedo. Qual o problema? O problema é viva a sua vida, mas respeite as crenças alheias. Nós não temos a capacidade, ninguém tem, de entender todas as manifestações religiosas do mundo. Ninguém pode ser dono da verdade. Nós temos com lentes que permitem que entendamos a realidade. Nós, espíritas, entendemos que com a reencarnação a gente abre para o universalismo. Nós entendemos que é perfeitamente tranquilo a espiritualidade judaica, a espiritualidade muçulmana, a espiritualidade xamânica, a espiritualidade do candomblé, a espiritualidade de qualquer crença. Nós não temos problema com isso. Lá nos comentários, alguém fala mal de uma casa, de um centro espírita, com o nome de Francisco de Assis. Vejam bem, nós entendemos que para quem acredita que o santo Francisco de Assis pertence à igreja e que o espírita que está fazendo isso está desrespeitando a crença dele, nós entendemos isso. Para nós espíritas, e aí é por isso que a gente abre para o universalismo, obviamente que o espiritismo brasileiro é muito influenciado pela cultura católica. Ele está no Brasil, então muitos dos santos católicos vão ter casas espíritas homenageadas. É mais difícil você ver um centro espírita, eu nunca vi, com o nome de Platão, ou com o nome de Gandhi, ou de Rumi, ou de Confúcio. É difícil ver. As homenagens têm a ver com uma série de questões que aqui não cabe, porque não, né, quem é espírita sabe. Nossa casa tem como tradição, escolheu ter um mentor espiritual, que é Francisco de Assis. O espírita entende que todo homem de bem, toda pessoa que faz o bem, mesmo que esteja preso a uma visão de mundo que não seja igual a nossa, como o caso de Francisco de Assis, mas que essa pessoa, hoje desencarnada, ela tem espiritualidade. Então você vai ter aqui na Boiúna, Centro Espírita Frei Luiz. Frei Luiz foi um frei franciscano que viveu em Petrópolis. Você vai ter em Botafogo Casa de Padre Pio. Padre Pio foi um padre que fez milagres na Itália. No Frei Luiz, o Frei Luiz se materializou. Na casa de Padre Pio, Padre Pio se materializou. Para essas pessoas, não existe materialização. Mas para quem esteve lá, e eu conheci pessoas que estiveram lá, eu não pude estar, nunca pude ver, mas conheci pessoas seríssimas que puderam ver e viram, ali materializado. Então, para nós, essa discussão de homenagear é irrelevante. A não ser que, claro, as ditaduras proíbam, porque elas vão tentar, como elas veem as crenças alheias como inimigas, elas, sempre que puderem, vão tentar cercear a nossa liberdade. Nós não queremos que as pessoas acreditem que Padre Pio se materializou em Botafogo. Nós não queremos que as pessoas acreditem que Frei Luiz, que Rita de Cássia, Frei Luiz, se materializou
na boiuna. Nós não queremos que as pessoas acreditem nisso. Nós queremos que as pessoas das outras crenças nos respeitem. É diferente. Aí, como ele precisa ganhar a aderência, ele vai usar aquele argumento capcioso. Inclusive, nós já falamos sobre isso. Vamos colocar aqui o link do vídeo sobre Allan Kardec ser racista. Ele vai falar que Kardec tinha uma visão racista. Nós precisamos entender o contexto da primeira metade do século XIX. Todas as pessoas que estudavam e liam tinham contato com as teorias que hoje nós sabemos são pseudo-teorias, fenologia e tudo mais. Sabemos porque esse racismo europeu, esse racismo estrutural, essa certeza do triunfalismo da raça branca europeia, que era um discurso que as nações imperialistas, como a França, como a Alemanha, como a Inglaterra, e anteriormente as nações latinas, através da Igreja Católica, como Espanha e Portugal, usaram para dominar os outros povos. Então, a população sofreu essa influência. Se nós formos estudar as teorias no campo da história, nós vamos saber que no século XVI, por exemplo, era muito difícil que alguém não pudesse ser católico. Século XIII, XIV, XV, XVI, é muito difícil que uma pessoa pudesse olhar para fora dessa bolha não católica. Então, vejam bem, o Zeitgeist, ele tem um poder muito grande sobre as pessoas. Kardec sofre essa influência, mas, vejam bem, enquanto a Igreja Católica, durante séculos, franciscanos, dominicanos e outras ordens, e jesuítas, usaram da escravidão, era comum, era lugar comum, durante 4 séculos e mais, entenderem que aqueles seres humanos nem tinham alma. Nós vimos agora um pastor deputado de São Paulo voltar com as teses dos protestantes de que os negros são filhos de Caim, alguma coisa assim, e que por isso seriam condenados. Essa teologia espúria é racista, porque ela é intencional contra os negros. Kardec foi contra a escravidão. Na época em que ainda havia escravidão, os espíritas lutaram contra a escravidão. A visão que Kardec tinha sobre a África era do Hotentote, era do homem primitivo deformado. Tem até um filme americano mostrando uma atriz que percorria a Europa se dizendo Hotentote. E ela toda largona e tudo mais, mas ela era americana, ela não era nem africana. E isso foi plantado na mente das pessoas, e as pessoas realmente acreditavam nessa teoria da deterioração das formas, da beleza. E Kardec, como um ser humano imperfeito, ele simplesmente tinha essa visão, mas, gente, não era só ele, não. Todo mundo tinha. Pense em qualquer grande pensador europeu da literatura, iluministas como Immanuel Kant. Todos esses pensadores, se você for olhar o que eles falam da África, ele vai ter um olhar triunfalista. As pessoas falam de Kardec
Mas boa parte dos grandes pensadores da humanidade do século XIX, e sobretudo do século XVIII e primeira metade do século XIX, tinham essa visão. Então, esse uso que esse cidadão fala de Kardec como racista é má fé. É má fé. Porque para isso ele teria que citar 90% ou mais dos grandes pensadores. Teria que citar Durkheim, Karl Marx, Immanuel Kant. Todos eles, em algum momento, vão passar esse viés da ascensão do branco europeu sobre os outros. Era algo que só começa a modificar na medida em que as denúncias do século XX começam quando Hitler, sobretudo Hitler, faz com os europeus o que os europeus faziam na África, o que a Bélgica fez no Congo, o que a França fez em muitos países ali, o que os ingleses fizeram na Argélia, a França fez na Argélia e os ingleses fizeram em muitos países ali, campos de concentração, extermínio, na China, na Índia. Então, se vamos falar de crença, temos que falar de 400 anos que a igreja ficou lado a lado dos reis, respaldando a escravidão do negro. Temos que falar de séculos e séculos, 1000 anos de Idade Média, em que a igreja respaldou a ideia do camponês e da servidão, e pregando que o servo tinha que ser servo mesmo, que a única coisa que ele teria na vida era temer Deus, seguir a igreja, morrer e ir para o céu. São séculos de dominação da mente humana. Kardec, na sua obra, a obra dele não se baseia na teoria das raças, mas ele vai falar a favor da igualdade das mulheres, do direito, do cuidado ao idoso, da aposentadoria, que não existia, o direito das mulheres, que não existia, a mulher só foi começar a votar, como a gente sabe, no século XX, Kardec já falava sobre isso, e sobre o fim da escravidão. Isso o amigo ali não fala. Então, a doutrina espírita, no século XIX, ela era republicana, democrática, a favor da aposentadoria, a favor dos direitos trabalhistas e do fim da escravidão e do direito das mulheres e da construção da justiça social. Kardec vai falar isso o tempo todo. Os espíritos vão falar a Kardec, vamos deixar claro isso.